E aí, beleza, pessoal? Bom, se você está recebendo esse vídeo é porque não é online, então assista até o final, por favor. Vamos lá, página 157, posições relativas, né? Mas, professor, posições relativas do quê? Nós temos ponto e circunferência, reta e circunferência e duas circunferências, ou seja, está tudo relacionado a circunferência, mas vocês vão ver que é um negócio, é simples, é bem tranquilo, tá? Vamos começar ali, ó, por ponto e circunferência. Como assim posição relativa, professor? Então, nós temos uma circunferência aqui de centro O e raio R. Normal, já conhecemos. O raio aqui, duas vezes o raio, o diâmetro. Ou diâmetro dividido por 2, o raio. Mas, enfim, temos uma circunferência, centro O e raio R. Se eu colocar um ponto qualquer aqui, ó, coloquei aqui, vou chamar de ponto A. Ele é um ponto, esse ponto ele tem uma posição relativa com a circunferência. E ele é chamado de interno, tá? Vocês podem olhar ali, ó, no finalzinho da página 157 tem lá, ó. No caso, ele vai ser interno. Por quê? Porque está dentro. É lógico, é dedutivo isso, né? Se ele está dentro da circunferência, é interno. E o professor, o que é aquele negócio D e a boquinha do jacaré ali e o R? A questão aqui é a seguinte: esse ponto, se ele está dentro da circunferência, qualquer reta que eu traçar do centro da circunferência até ele vai ser sempre menor do que o R. É isso que ele fala ali. Então, isso prova que realmente ele é um ponto interno a essa circunferência. Tá? Aí, nós podemos ter uma situação também onde o ponto, vou chamar de ponto B, ele está sobre a circunferência. Então, se ele está sobre a circunferência, ele pertence a essa circunferência, tá? Sobre a circunferência aqui, em qualquer lugar, ele pertence à circunferência. E nessa situação, você pode perceber que o D é igual ao R. Por quê? Porque se eu traçar um segmento de reta dele até o centro da circunferência, vai ser o raio, afinal de contas, ele é um ponto que está sobre a circunferência. E por último, nós temos, né, se nós temos o que está dentro, que é interno, nós temos o que está sobre ela, que é o que pertence, nós vamos ter uma situação de um ponto que está fora, vou chamar de ponto C. Se ele está fora, ele é um ponto externo a essa circunferência, está fora, é externo. E se nós traçarmos ali, você pode ver que o D é maior do que R, esse D está querendo dizer que é a distância. Se nós traçarmos um segmento de reta aqui, para ligar esses dois pontos, vai ser maior do que o raio, porque vai sair da circunferência. Então, nós temos a situação para ponto aqui. Nós podemos ter interno, nós podemos ter o que pertence, e nós podemos ter o externo. É bem dedutiva essa questão dos pontos, né? Interno que está dentro pertence ao que está sobre ela e externo é o que está fora. Professor, e agora com relação às retas, tá? Reta e circunferência, nesse caso aqui. Nós temos ali na página 158. Então, eu vou aproveitar nessa única circunferência, vou fazer a mesma ideia do que eu fiz com o ponto aqui. Mas vocês têm separado cada uma delas ali, tá? Se eu pegar uma reta e fizer isso daqui com ela, ó, ela cortou a circunferência em dois pontos, eu tenho parte dela fora e parte dela dentro, tá? Essa reta, ela é chamada de secante, tá, ó. A reta secante. Então, se um dia você ler um exercício e falar assim, a reta secante à circunferência, você sabe que ela está passando na circunferência e cortando a circunferência em dois pontos. Tem parte fora e parte dentro. Aí, nós temos a ideia da reta tangente. Professor, o que é tangente? Se um dia você escutar alguém falar assim, ah, eu saí pela tangente, fulano saiu pela tangente, esse sair pela tangente vem da ideia aqui, da matemática, tá? Que é quando você tem um segmento de reta aqui, ó, e toca a circunferência em apenas um ponto, tá? Ou seja, a ideia de, eu saí pela tangente, você saiu de fininho ali, ou seja, aqui, ó, passou, tocou apenas um ponto. Então, aqui, eu vou puxar a flecha dessa reta aqui, dizendo que isso é a secante. Essa daqui, eu vou puxar a flecha dizendo que essa é a tangente.
tangente, beleza. Então, nós temos a reta secante, que tem parte dentro. Nós temos a tangente, que toca a circunferência. E aí, nós vamos ter uma reta externa a essa circunferência. Ó, pega a mesma ideia do ponto, só que a diferença é o ponto que está dentro é interno. A reta que tem parte dentro se chama secante. O ponto que pertence à circunferência, ele é o que pertence. A reta que toca em apenas um ponto é a tangente. E aí nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, uma outra reta. Eu vou chamar essa de reta R, essa reta T e essa aqui reta S. Essa reta T, tá? Vou colocar aqui, ó, que a T é a externa. Cuidado, tá? Do T ali. Então vamos trocar, vamos fazer diferente. Vamos chamar essa de T, já que essa é a tangente, né? E essa aqui a gente chama de S, tá? Então, eu vou dizer que a reta S, ela é uma reta externa à circunferência. Muito simples, né? Ó. Externa. Então, segue tudo a mesma ideia, só vai mudando aí os nomes, né? O ponto que está dentro é interno, a circunferência tem parte dentro é secante. O ponto que pertence, pertence. A reta que toca um ponto é tangente. O ponto que está fora é o externo. A reta que está fora é a reta externa. E já na página 159, nós temos a posição relativa entre duas circunferências. Aí agora eu vou fazer 3 desenhos, tá? Nós temos a primeira situação, onde as circunferências, ó, nós temos uma circunferência aqui, e eu vou colocar outra aqui, ó. Nós temos duas circunferências, os centros estão aqui, tá? Chamado centro O e centro C. Nesse caso, essas duas circunferências, elas estão com parte de uma dentro da outra, certo? Ó, a parte desta dentro dessa, a parte desta dentro dessa. Nesse caso, nós damos o nome de secantes, tá? Essas são as secantes. Essas são as secantes. Quando acontecer de duas circunferências não ter parte uma dentro da outra, mas acontecer isso daqui, ó. Opa, ali ia ficando dentro. Não ficou bem uma circunferência aqui, vou colocar centro O e centro C de novo. Quando acontecer isso daqui, ó, ou seja, na ideia daqui é a tangente. Então, nesse caso aqui, elas serão tangentes externas, tá? Vou abreviar aqui, ó. Tangente externa. Tangente porque está tocando em um ponto, e externa por quê? Porque elas estão fora. Porque a próxima situação que a gente tem é essa daqui, ó. Vou fazer mais para cá, para dar espaço aqui. A próxima situação que nós vamos ter é essa daqui, ó. Nós temos uma de centro O, e aí eu faço uma outra aqui, ó. Uma de centro C aqui. Elas também estão tangentes, professor. Só que agora elas estão tangentes o quê? Ó, é dedutivo também, ó. Tangente interna. Tangente interna, tá? E aí vocês têm cada um dos desenhos ali na página 159. Então, se elas tiverem parte de uma dentro da outra, é secante. Se elas tocarem apenas um ponto, elas são tangentes, nesse caso, externa. E se elas tocarem apenas um ponto e uma dentro da outra, é tangente interna. Não tem segredo, tá? E aí, com essa explicação, é possível resolver... Deixa eu ver... Ah, nós temos mais um ali, ó, que é... Não, a continuação está lá na página 160, só que aí é mais dedutivo ainda, tá? É mais dedutivo ainda, porque nós vamos ter duas circunferências que não se tocam, tá? Ó, página 160. Duas circunferências que não se tocam. Se elas não se tocam em lugar nenhum, tá uma longe da outra, circunferência externa, tá? Uma para cada lado. Se nós temos uma dentro da outra, mesma ideia do ponto agora, mas elas não se tocam, são circunferências internas. Agora, uma das mais importantes é essa palavra ali, ó, circunferências concêntricas.
Professor, o que seria circunferência concêntrica? Vamos lá. Eu vou aproveitar nessa daqui, ó, e vou fazer uma circunferência concêntrica aqui. Circunferência concêntrica é essa ideia, tá? A circunferência concêntrica é as duas ter o mesmo centro, tá? Então, quando falar as circunferências concêntricas, quer dizer que o centro de uma da menor é também o centro da grande, ou o centro da grande é também o centro da menor. Essa aí seria uma das mais interessantes para a gente estar lembrando, tá? Beleza? Então, com essas ideias, a página 161, 162, 163 e 164 já é possível resolver, tá? Agora, nós vamos na página 165. Página 165. Ou melhor, antes de ir para a página 165, vamos fazer um exercício. Eu quero fazer um ali para vocês entenderem, tá? Para começar a desenvolver aí, ó. Vamos pegar na página 163, página 163, o exercício 9, a letra B. Deixa eu ver. Não, vamos fazer a letra A. Letra B vocês façam depois. A letra A nós temos a seguinte situação. Nós temos uma circunferência ali e nós temos uma outra circunferência aqui. Nós já podemos dizer que essas duas circunferências, elas são o quê? Qual que é a ideia? Volta lá, não vou falar não, volta lá e olha. Agora nós temos aqui essa de centro O e essa de centro P. Dessa forma, daqui até aqui, ela está dizendo que mede 8 centímetros. E apenas daqui até aqui, mede 3,8 centímetros. A pergunta dele é a seguinte: em cada item, determine a medida do diâmetro da circunferência de centro O. Ou seja, ele quer o diâmetro dessa circunferência aqui. Só que o diâmetro dessa circunferência... Peraí que está desfocado. Aí. O diâmetro dessa circunferência tem que ser 2 vezes o raio. E eu não sei a medida do raio aqui, ó. Eu não sei quanto mede o raio dessa circunferência. Só que eu sei que a medida do raio dessa pequena aqui é quanto? 3,8. A medida do raio é 3,8. Pera aí, professor, então ficou fácil agora. Se isso daqui é 3,8, tudo é 8, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 8 menos o 3,8. Então, nós podemos fazer assim, ó. 8 menos 3,8. Ó, vírgula embaixo de vírgula, colocou o 0. Emprestou, ficou 2, aqui ficou valendo 7. 3 para chegar no 7, 4. Opa, então o raio da pequena, o raio da grande, né? Eu vou colocar assim, ó, o raio de O, que é o raio da circunferência O, é quanto? 4,2. Ah, essa é a resposta, professor? Não, é aí que tá. A resposta é o diâmetro, ele quer o diâmetro. E quem quer o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Diâmetro é igual a 2 vezes 4,2. Diâmetro é igual a 2 vezes 4,2, 8,4 centímetros. Então, o diâmetro aqui, ó, dessa circunferência é 8,4. Viram que não é difícil? E assim vai se estender para as outras ali, ó, para B, para C, para D, é tudo nessa ideia. Quebra-cabeça aí, vai lá, são os exercícios bem bacanas de se fazer, tá? Os outros exercícios anteriores ali, eles são mais teóricos, né? Para você olhar lá nas posições relativas e etc. Mas é bem bacana aí, o exercício 10 também é muito legal, tá? Agora sim, nós vamos para a página 165.
Página 165. Vocês dão um print aí, tá? Vocês podem pausar o vídeo, então já vou apagar, vocês pausam aí. Vamos lá, página 165 agora. Página 165. Nós vamos falar da área do círculo. Área do círculo. Área do círculo. Desfocou de novo, vamos lá, arrumou, papapá. Área do círculo. Pessoal, nós aprendemos outro dia o comprimento da circunferência. Vamos só lembrar a formulinha. Comprimento era igual a 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. 2πr. Lembra? Pega a circunferência, abre ela, comprimento 2πr. Agora nós vamos aprender a calcular a área desse círculo. Tá? Mas como assim, professor? Tem uma formulinha também, tá? Não tem segredo, tem uma formulinha para nós calcularmos. Então, vamos lá. Digamos que nós temos aqui, vou só puxar aqui, ó, e dizer que esse é o comprimento, tá? Ó. Comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência. Só que agora nós vamos trabalhar com quem? Com a área do círculo. Muito bem. Nós vamos falar da área do círculo. Beleza? A área do círculo, então. Vamos lá. Nós temos um círculo aqui. Um círculo, né, de centro O também, é tudo a mesma ideia, tá? E aí nós temos que ter a ideia que se nós estamos falando em área agora, vai entrar aquela ideia de metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Tá falando em área elevado ao quadrado, tá? Então vamos pegar um exemplo ali. Eu tenho uma circunferência de raio 5 centímetros. Se eu quisesse calcular o comprimento dela, eu faria o quê? O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio é 5. O comprimento é 2 vezes 5, 10 π. Aí o exercício vai falar para você trocar por 3,14, por 3, por 3,1, enfim. Agora, para a área do círculo, professor, para a área do círculo nós temos uma formulinha também, que é essa daqui, ó. A área é igual πr ao quadrado. É totalmente diferente, tá? É totalmente diferente. Por favor, não vai confundir, hein? A área, então, ó, πr ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado. Aqui é 2 vezes o π vezes o raio. Aqui é πr ao quadrado. Então, ó, dá uma olhada na diferença. Se eu quisesse calcular a área com o mesmo círculo aqui onde eu calculei o comprimento da circunferência, eu vou calcular a área. Π, quem que é o raio? O raio é 5 ao quadrado. Então, a área é igual a 5 ao quadrado é 25. 25π. Ah, professor, substitui? O exercício vai falar, substitui por 3,14. A unidade é centímetro, então centímetros quadrados. Entenderam a diferença, então? É sempre essa formulinha. Falou em comprimento, você vai utilizar isso aqui. Falou em área, você utiliza esse daqui. πr ao quadrado. Aí ele dá um exemplo ali de uma que tem raio 7, tá? E no caso ele substitui ali. Então nós poderíamos fazer isso daqui, ó. A área é igual a 25 vezes 3,14. A área vai ser igual. Vamos lá. Puxei a calculadora aqui, 25 vezes 3,14. Nós teremos que a área, então, é 78,5 centímetros quadrados. E o comprimento aqui, professor, quanto seria? 10 vezes 3,14. O comprimento é igual a 31,4 centímetros. Muito bem. Tá? Então, é bem diferente, tá? Só pelo fato de que a área é o espaço que ocupa numa superfície. Vamos pensar, a tampa de uma fossa. Se tivesse 5 centímetros, claro, você não vai ter uma fossa com um raio de 5 centímetros. Mas um buraco, por exemplo, que fosse de 5 centímetros, ele ocuparia isso daqui, ó, 78,5 centímetros quadrados na superfície ali. Tá? Vamos pegar um exercício para fazer aí, para ver se vocês entenderam.
Olha lá, justo o primeiro exercício é o exemplo que eu dei aqui, tá? Então, quer dizer, esse exercício aqui já está feito na página 166, tá? O exercício já está feito na página 166. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que se o exercício te der isso daqui, ó. Ele deu a circunferência e fez isso daqui com você, ó. E falou que isso tudo aqui, isso tudo mede, por exemplo, 14 centímetros. Você tem que saber que a hora que você for fazer a área, vai ser isso daqui, ó. πr ao quadrado. A área é igual π. Ah, professor, posso trocar já por 3,14? Pode, manda bala. Vezes o raio. O raio não é 14, pessoal. Você não pode esquecer, o raio aqui é 7 ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes 49. Nesse caso aqui, é o exemplo que ele tinha dado na página anterior, 153,86. A área é igual a 153,86 centímetros quadrados. Então, tomem cuidado. Nós temos sempre que utilizar o raio aqui e elevar ao quadrado. Tá certo? E aí, com isso, é possível resolver a página 166, 167, para finalizar tudo ali. Beleza? Então, tamo junto, é nóis. Valeu! Dá o print aí. É nóis, tamo junto. Fui!